Olá, queridos alunos da segunda série. Estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês. Vamos verificar qual o número e o objeto de conhecimento de nossa aula. Aula de número 11 e o objeto de conhecimento, noções de direitos humanos e cidadania, processos de disputas sociais e políticas entre diferentes grupos, bem como o reconhecimento e o respeito às diferenças linguísticas, culturais, religiosas, étnico-raciais e gênero, tendo a compreensão que essas relações são historicamente construídas, problematização e desnaturalização das formas de desigualdade, preconceito, discriminação e intolerância em âmbito local, nacional e global. E o detalhamento da nossa aula, globalização e as desigualdades no mundo atual. Então, nesse momento, vamos dar início à nossa aula. Quando a gente fala em globalização, parece ao mesmo tempo algo tão distante, mas faz parte do nosso dia a dia. A gente não tem mais como separar o nosso cotidiano da globalização, a não ser, é claro, que você consiga se isolar em algum lugar do planeta sem acesso à internet, sem nenhuma tecnologia, sem nenhuma facilidade no seu dia a dia, sem nada. Você e a natureza apenas. Aí você consegue viver no mundo sem globalização. Nos dias de hoje é praticamente impossível, porque ela faz parte do nosso dia a dia. Os produtos nos quais nós temos acesso, a grande maioria não é feita no nosso local de origem, então vem de fora, vem de outros lugares. Isso porque a globalização ela é um processo de interdependência entre as nações, entre os países. Mas a gente vai, ao longo da aula, caminhando para compreender todos esses processos e conseguir compreender melhor a globalização. A gente começa falando desse conceito apresentado de globalização que surgiu na década de 1980. Ela vai se remeter a esse processo de expansão do sistema capitalista, porque é com o capitalismo, o processo dos avanços tecnológicos que vai ocorrer esse aprofundamento e multiplicação das redes, porque estamos falando aí da internet como um meio de difusão. E esse processo de interdependência das nações, ela vai estar dentro da economia, da política, da cultura, do social, de informações, de mercado, entre as outras questões que tem entre essas nações do mundo. Economia, se um país entra em crise, todos os países que dependem economicamente dele vão entrar em crise também. Se a China entrar em crise econômica, a China hoje ela disponibiliza seus produtos para o mundo inteiro. Então, todos os outros vão sentir, todos os outros países vão sentir. Na questão política, a gente pode citar a ONU. A ONU ela acaba sendo um organismo internacional na qual ela vai mediar essas questões políticas a nível mundial. Cultural, por exemplo, as nossas escolas aqui brasileiras, elas vão estar fazendo com que a gente nosso currículo escolar apresente uma língua estrangeira. Então, esse processo de que um país hoje ele é isolado não tem. Os países hoje eles têm interdependência em diversos âmbitos com as outras nações. Agora a gente vai verificar que a globalização ela vai se caracterizar como um resultado da expansão desse capitalismo. Isso porque a globalização e o capitalismo estão aliados ao outro, porque foi a expansão de um com avanços tecnológicos que permitiu que o outro se alastrasse pelo mundo inteiro e conseguisse, então, fazer o chamado capitalismo globalizado, porque vai se ampliar os fluxos de informações, de capitais, de pessoas, de mercadorias. Tudo hoje está difundido. O local passa a ser global e o global passa a ser o local. E essas conexões resultantes do processo de globalização acabaram por diminuir as distâncias, promover esse encurtamento do mundo, essas distâncias físicas. Então, eu posso citar para vocês como, por exemplo, essa aula que está sendo gravada no estado do Amazonas e qualquer outra pessoa do Brasil pode ter acesso a essa aula a partir do momento que ela for disponibilizada em alguma rede social, em alguma plataforma digital. E a pessoa
qualquer outro continente do nosso planeta também pode ter acesso a essa mesma informação. E não precisa, às vezes, nem saber falar aquele idioma, porque muitas plataformas sociais hoje já disponibilizam uma ferramenta de legenda que você vai lá e põe a sua legenda e você, mesmo ouvindo outro idioma, consegue ler a informação do que está sendo ali falada. É claro que muitas vezes vai apresentar algum problema de entendimento ali, de uma melhor compreensão quanto à gramática, quanto à tradução, porque ela vai ser uma tradução ao pé da letra. Mas, no entanto, essa informação sai do local e alcança outros níveis nacionais e globais. Então, a gente vai estar conectado com todas as partes do mundo. Vai facilitar o acesso à comunicação, à difusão do conhecimento, de técnicas que justamente permite que a globalização faça com que haja avanços em todas as áreas que a gente conhece, certinho? E a gente vai verificar agora a globalização a partir do pensamento de um geógrafo brasileiro chamado Milton Santos. Vamos lá. Então, esse geógrafo brasileiro, ele propôs que a globalização ela vai se tornar o ápice do processo de internacionalização do mundo capitalista. E ele divide a globalização em três, como se fossem três. Aquela que a gente vê, aquela como ela é e aquela que poderia ser. Então, a gente começa falando da globalização como fábula, que é aquela que é como acreditam que deveria ver, ou seja, o mundo se tornou uma grande aldeia global graças à comunicação instantânea mundial e à evolução dos meios de transporte que acelera a movimentação de pessoas e mercadorias pelo mundo. Por isso que ela é uma fábula, é uma história. A globalização como perversidade, ou seja, como ela realmente é. Porque ao mesmo tempo que se ocorre esse processo globalizador, é colocado também um movimento de processo localizador. E hoje, no mundo globalizado, você ser diferente, você não ter acesso, você ser alheio, é um sinal de privação, de degradação social. E a terceira, uma outra globalização, é como a globalização poderia ser. Então, a globalização, através dos seus avanços tecnológicos, ela poderia ser uma globalização mais humana, porque ela poderia dar visibilidade, voz, ela poderia colocar as problemáticas das populações que não têm acesso ou que são ainda consideradas invisíveis. Então, colocando essa população na luz do geral, poderíamos resolver algumas problemáticas. Então, para Milton Santos, ela vai ter essa característica, a globalização, como a gente vê, como ela é e como ela poderia ser. E a gente vai fazer agora colocar para vocês um contexto histórico da globalização. Então, a gente verifica agora esse contexto aqui. A globalização, ela vai ter esse início, para muitos, durante o período das expedições marítimas, ou seja, as grandes navegações. Então, alguns estudiosos vão afirmar que esse foi o marco inicial da globalização junto com as expansões marítimas e que seria ali o momento em que a expansão do sistema capitalista teria iniciado. Então, e junto com a colonização dos territórios africanos e asiáticos, vai marcar o começo dos fluxos de força de trabalho, de matéria-prima, de influências culturais e mercadorias. Outros já vão afirmar que a globalização ela vai ter a ver com as revoluções industriais, que é nesse momento ali que a revolução industrial ela vai permitir a criação de fábricas. Os avanços tecnológicos vão começar a ocorrer cada vez de forma mais intensa. E isso acontece durante o tempo das revoluções industriais. E o capitalismo também ele vai começar a ter as suas consolidações, as suas etapas vão ter cada uma a sua consolidação. A gente verifica também que a outra etapa vai envolver a Guerra Fria. A Guerra Fria ela é um momento em que o mundo está dividido em dois momentos, no capitalismo e o socialismo. Então, dois modelos econômicos políticos estão dividindo o mundo.
A partir do momento em que acaba a Guerra Fria, né, ou seja, o socialismo deixa de ser um polo, também ali dividindo o mundo em dois polos, a gente vai ter a expansão do capitalismo. Então, o fim da Guerra Fria, ele faz com que haja aí a expansão do capitalismo por todo mundo, porque países que antes eram socialistas tornam-se, então, capitalistas. E aí a gente verifica que esse momento da Guerra Fria, o fim da Guerra Fria, ele acaba fisicamente com a queda do Muro de Berlim. Então, a queda do Muro de Berlim, ela põe de fato aí o fim da Guerra Fria por ser ali a destruição física dessa barreira que dividia o mundo capitalista do mundo socialista. Por isso que a gente pode dizer que a globalização ela é um fenômeno processual, com várias nuances e vários propulsores que ocorreram ao longo dos séculos. Certinho? Então, a gente tem esses 5 pontos que vão fazer com que a gente consiga verificar quais seriam os momentos em que a globalização teve um destaque histórico maior. E a gente vai dar ênfase agora justamente a esse período do fim da Guerra Fria, que é quando a globalização vem junto com a nova ordem mundial. Então, é justamente aí que ela vai ou seja, ela vai impulsionar, ela vai dar força à globalização justamente porque, ampliação dos novos mercados consumidores. Os países que antes eram de uma economia socialista, passam a transitar de uma economia para outra, saindo lá do mercado estatal para o mercado para esse modelo de mercado capitalista e vão se abrindo, então, novos mercados consumidores. O avanço da tecnologia faz com que haja, então, aí cada vez mais mercados consumidores, mais produtos a serem vendidos e mais pessoas a comprar esses produtos. E afins deram origem às medidas neoliberais que caracterizam muitas das políticas econômicas até os dias de hoje. E a gente reforça que a terceira revolução industrial vai conseguir modificar as formas de produção em mercados consumidores, porque novas fontes de matérias-primas vão estar disponíveis e acessíveis por causa da economia capitalista. E agora esses mercados também vão estar disponíveis para consumir esses produtos. E a internet é a que vai ser aquela que vai promover essa informação, esse fluxo ocorrer de forma mais acelerada, de forma mais instantânea. A comunicação que antes era demorada, poderia demorar semanas até mesmo a chegar uma informação de um local para o outro, dependendo de onde se estava, agora essa informação ela ocorre de forma instantânea, porque a internet permite esses meios de comunicações, seja ele visual, seja ele através das redes sociais, seja ele escrito, tudo isso passa a estar acessível a qualquer um que tenha acesso à internet. Outras características da globalização vai ser a integração social e econômica. Muito importante a gente falar disso, é porque os países eles vão, como eu falei logo no comecinho da aula, ter uma interdependência. Um vai estar aliado ao outro, um precisa do outro. Hoje em dia, nenhum país produz tudo aquilo que é necessário para dar sustento à sua população e conseguir gerar riquezas. Ele precisa comprar matéria-prima, comprar alimentos, comprar produtos de outros países, ou seja, todo mundo está conectado. Então, ocorre essa mobilização de mão de obra, porque a gente vai ter as multinacionais, ou seja, uma empresa que tem sede em um país desenvolvido, mas existe aí espalhada por todos os outros países emergentes que tem grande mão de obra, uma matéria-prima acessível e mais barata. Ok? Seguindo, a gente verifica como característica a expansão das multinacionais e o avanço da industrialização, que eu já até adiantei. Então, as empresas que antes estavam restritas a um único espaço, com a globalização, com o fim da Guerra Fria, se espalharam pelo mundo inteiro. Então, a gente verifica que empresas, a gente pode citar aí várias marcas, né? Samsung, Apple, até mesmo as empresas de comida, fast food, então McDonald's, Subway,
Então, as empresas não estão restritas apenas ao espaço onde elas cresceram. Elas são empresas das quais elas vão estar se expandindo pelo mundo, tá? E a gente vai verificar agora justamente essa característica, se expandir. Com o avanço tecnológico, os meios de transporte foram aqueles que mais sofreram inovações, mais se modernizaram. E a gente verifica esse pensamento aqui de David Harvey, que ele colocou que a partir da globalização, um encurtamento das distâncias relativas. Quer dizer que o mundo era desse tamanho e ele foi ficando pequeno? Não. As distâncias físicas de um lugar para o outro permanecem as mesmas. No entanto, os avanços tecnológicos que ocorreram, principalmente nos meios de transporte, fizeram com que essas distâncias diminuíssem. Como, por exemplo, a gente vai verificar agora as caravelas. Quando se saía de Portugal para o Brasil, se demorava uma certa quantidade de tempo. Vamos verificar quanto tempo se levava nessa viagem? 44 dias. Então, lá nas grandes navegações, Portugal para o Brasil, 44 dias dentro desse navio, dentro dessa caravela, para poder sair de um continente para o outro. E hoje em dia, um avião, que é o meio de transporte mais moderno que nós vamos ter, essa diferença diminuiu significativamente. Agora a gente consegue sair de Portugal para o Brasil em 9 horas e 43 minutos. 43 dias. Quer dizer que houve essa aproximação de Portugal com o Brasil e a distância física diminuiu? Não. Quer dizer que houve um avanço tecnológico no meio de transporte que possibilitou que o tempo de viagem saísse de 44 dias para 9 horas. E a gente verifica que justamente os meios de transporte, como o avião, eles vão promover a chamada fragmentação da produção. Isso quer dizer que cada país acaba se tornando responsável pela produção de uma determinada parte tecnológica de um produto total. Por exemplo, o avião. O avião ele não é um produto final feito exclusivamente com todas as suas peças no mesmo país. Vários países fazem parte da produção de um avião. E a gente vai assistir agora uma animação que vai trazer essas informações, colocando quais são os países que fazem essas partes e como eles ajudam ali a formar esse produto final. Oi, eu sou a Cunhantã. Hoje vou explicar como as multinacionais contribuem para a globalização. As multinacionais apresentam duas características que constituem marcas do processo de globalização: a mobilidade e a fragmentação dos processos produtivos. Em vez de criar uma área de domínio comercial e instalar uma base produtiva, as empresas distribuem-se em diferentes pontos do globo. Dessa forma, a produção de uma mesma mercadoria ativa uma rede produtiva com unidades localizadas em vários pontos distantes do globo. Vamos observar a montagem do avião. Na Austrália, produzem os flaps. No Canadá, produzem o compartimento frontal do trem de pouso. Na Coreia do Sul, fazem as extremidades das asas. Já nos Estados Unidos, são feitas a borda frontal das asas, o estabilizador vertical, fuselagem traseira, cápsulas das turbinas e fuselagem frontal. Na França, são produzidas as portas de entrada dos passageiros. Lá na Inglaterra, são feitas as turbinas e o trem de pouso. A Itália produz o estabilizador horizontal e a fuselagem central. O Japão produz o encaixe dos flaps, a caixa central das asas, a fuselagem intermediária frontal e o compartimento central do trem de pouso. O último país envolvido é a Suécia, que produz as portas do compartimento de cargas. E é isso que a gente chama de fragmentação da produção. Os países todos têm a sua parte tecnológica e contribuem para a produção de um produto final, que nesse exemplo foi o avião. Agora a gente segue falando das características da globalização e seus efeitos, começando pela precarização do trabalho. As empresas elas vão buscar
ter um menor custo. Então, para ter um menor custo, elas vão acabando reduzindo os salários. Elas querem reduzir os salários. Então, elas vão procurar o melhor local que vai ofertar uma maior mão de obra e também uma boa quantidade de matéria-prima para ali se instalarem. Mas elas vão tentar promover com esse trabalho ocorrer com baixos custos. A gente também verifica a expansão das redes de comunicação devido ao avanço. Então, a expansão das redes de comunicação, elas vão estar diretamente envolvidas com o avanço e o desenvolvimento da internet. Ok? Porque a internet que ela vai permitir, ela vai ser esse meio de que as informações, os fluxos também de capitais sejam, então, transportados de um lugar para outro de forma cada vez mais instantâneas. Seguindo, a gente fala agora do surgimento dos blocos econômicos. O surgimento dos blocos econômicos, ele acaba sendo uma característica bem marcante da globalização, porque ele faz com que haja uma união dos mercados internacionais. E esses mercados internacionais vão fazer com que haja uma restrição, uma diminuição e até mesmo a extinção das fronteiras econômicas entre seus países. Nesse mapa a gente vê o exemplo de alguns blocos econômicos, então Mercosul, ASEAN, ACEI, o Pacto Andino, o USMCA. Então esses países, esses blocos econômicos fizeram a união econômica desses países que diminuíram a burocracia entre eles, facilitando a troca de mercadorias. E no caso da União Europeia, até mesmo uma circulação mais fácil de pessoas. A gente fala agora da agressão ao meio ambiente, porque cada vez mais se produz, cada vez mais se consome e para se atender a esse padrão consumidor e produtor que nós temos, acaba que graves problemas ambientais são criados, são cada vez mais intensificados, como a emissão de gases do efeito estufa, que é uma problemática que faz com que haja um aumento da temperatura do nosso planeta e aí as suas consequências climáticas. O desenvolvimento industrial também contribui com outras formas de consequências ambientais. Então, desmatamento, esgotamento de recursos naturais, destruição de ecossistemas, a extinção de espécies, endêmicas principalmente, elas acabam deixando de existir. Seguindo, a gente fala da desigualdade social. Isso aqui, apesar da globalização, como eu já falei, ela vai ter aquela característica de unir todo mundo, porque uma informação você tem acesso apenas com a internet, quem não tem acaba sendo colocado de lado. E quem tem, ou seja, os países ricos acabam concentrando ainda mais riquezas, porque eles vão dominar o processo de produção tecnológica, enquanto os países pobres, que não vão obter melhorias econômicas e sociais, vão sofrer cada vez mais com as desigualdades regionais. Seguindo, a gente traz aqui padronização de consumo, não incorpora todos os territórios da mesma forma e na mesma intensidade, e o processo de homogeneização cultural. O que a gente pode colocar aqui? A padronização de consumo é que são essas marcas. As marcas fazem com que a gente acabe consumindo o mesmo produto que tem um lugar em outros lugares. Então, o mesmo produto que é vendido nos Estados Unidos pode ser encontrado no Brasil, na Europa, países asiáticos. Então, ocorre que a globalização promove essa padronização de consumo e ela não vai incorporar todos os territórios da mesma forma, porque ele ocorre em escala e, dependendo da sua intensidade de globalização, ou seja, do seu poder econômico, ela vai ocorrer de uma forma diferente e para o outro. E ainda o processo de homogeneização cultural. Aqueles países que têm um poder de cultura estão numa visão, numa posição, melhor dizendo, numa posição de poder, ou seja, numa posição de hegemonia, elas têm a sua cultura visibilizada e amplificada para todas as outras. Enquanto aqueles países de economia mais fraca não têm a mesma intensidade de exposição daqueles que têm ali um maior poder econômico.
por isso que ela vai apresentar essa diferença regional. E ainda, vamos falar ainda sobre as consequências da globalização. A gente verifica que a Revolução Industrial ela vai trazer duas características, essas duas características já estão em destaque, que é a exclusão e o empobrecimento. Aqueles que são alheios, aqueles que não têm a mesma intensidade de acesso à globalização, elas vão ser excluídas desse processo. Elas vão sofrer com empobrecimento porque elas não vão estar aliadas e nem caminhando ao mesmo tempo e na mesma questão de produção dos países que estão dominando a tecnologia, que estão comandando a economia. Então, esses países mais desenvolvidos que têm esse processo de controle da tecnologia conseguem ser mais fortes, conseguem estar se difundindo, enquanto aqueles que não têm acesso nem mesmo o poder de investimento, eles ficam à margem. Por exemplo, ao mesmo tempo que temos países que são ricos em tecnologias, parece que vivem num futuro muito distante do nosso, existem lugares em que a energia elétrica não atende a toda a população. Enquanto existem países em que há quase 90% de água encanada para a maior parte da população, existem locais em que nem 10% da população tem acesso à água encanada. Então, ocorre esse processo de exclusão e de empobrecimento. E a gente fala agora sobre o desemprego. A globalização, ela vai facilitar o nosso trabalho, porque ela vai criar técnicas, vai trazer esses avanços tecnológicos que fazem com que a gente faça mais em menos tempo, que faça de forma mais fácil. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma ameaça aos nossos empregos, porque muitas profissões acabam enfrentando quedas salariais e até mesmo deixando de existir. Quando uma profissão deixa de existir por causa da tecnologia, nós chamamos de desemprego tecnológico, ou seja, perda de postos de trabalho em razão dos avanços tecnológicos e informacionais. E aí eu posso citar como exemplo telefonista, que não existe mais, acendedor de poste, por exemplo. Existia a pessoa que ia de poste em poste acendendo uma luz ali. Hoje em dia, isso é um processo automático. Então, profissões foram deixando de existir devido aos avanços tecnológicos. Para fechar a nossa aula, a gente traz aqui os pontos positivos e os pontos negativos quanto à globalização. Na globalização, começando com a integração social e econômica, é compartilhar os conhecimentos, os hábitos e os costumes. Quanto ao avanço tecnológico e científico, são os estudos, são as pesquisas, os avanços tecnológicos, os avanços científicos que vão fazer parte das mobilizações globais. Quanto ao aumento da produção e do consumo, são as criações das linhas de produção com etapas espalhadas por todo o globo, como no caso, ao processo da produção de um avião. Nos pontos negativos, a gente tem o crescimento da economia informal, isso porque a economia formal, ela custa, né? Ela é mais custosa do que a economia informal, porque ela vai demandar recursos financeiros para contratar um empregado, para manter aquele empregado trabalhando. Então, acaba-se que a economia informal, que quanto menor eu gastar com a aquisição daquele produto, mais eu vou lucrar com a venda daquele mesmo produto. Então, eu economizo numa parte e vou gastando na outra. E a última, que a gente só para falar no último ponto negativo, que é a ampliação da concorrência em nível mundial. Isso acontece que prejudica a questão local, porque marcas locais acabam tendo que dividir o espaço, ter concorrência com grandes marcas. Então, grandes marcas de confecção, por exemplo, acabam tendo muito mais visibilidade e espaço nas prateleiras do que uma marca local. Não estamos aqui falando de ser diferencial, aquela marca local não vai ser encontrada, de ser exclusiva, né? A gente está falando que o mercado consumidor acaba tendendo a comprar mais das marcas mundialmente famosas do que das marcas locais. E isso acaba sendo um problema para a economia regional.
Então, essas são as principais diferenças entre aí os pontos positivos e negativos da globalização e estamos encerrando mais uma aula de Geografia.